campanha levou no primeiro turno e que foram acolhidos aqui pela campanha do Haddad, vou mencioná-los aqui rapidamente antes de concluir essa fala. Primeiro é a importância de um projeto, de uma iniciativa que puna as empresas que desrespeitem a igualdade salarial para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Nós, ao contrário do outro candidato que está nesse segundo turno, temos a convicção de que o governo pode sim atuar para garantir a lei e garantir a igualdade salarial das mulheres. E ao lado de mecanismos de punição, a Haddad também agregou a necessidade de mecanismos de estímulo daquelas que cumprem esse procedimento de igualdade salarial. Um segundo ponto importante é a necessidade de combate a privilégios. A nossa campanha levou isso durante todo o primeiro turno, de combate a privilégios à cúpula de poderes, a exemplo de auxílio moradia, da cúpula do judiciário que tem casa, de privilégios de toda sorte, de privilégios tributários, que eram pontos já incomuns na nossa defesa e nos nossos programas. Um terceiro ponto tem a ver com uma luta que, para mim pessoalmente, para nós, é muito decisiva, que é a luta por uma moradia digna para as pessoas. E nós apresentamos a sugestão para que a campanha também incorporasse um compromisso de reforçar o programa Minha Casa Minha Vida em entidades com gestão direta e a construção de 100 mil unidades habitacionais no primeiro semestre do ano que vem. E, por fim, o compromisso que é muito caro à minha parceira de chapa, Sônia Guajajara, e acredito que ao povo brasileiro como um todo, uma dívida que nós temos com os povos originários e os povos tradicionais, que é colocar também como um ponto importante a demarcação de terras indígenas, a regularização de terras quilombolas e também um controle democrático da FUNAI pelos matos que são os povos indígenas. Colocamos essa pauta para agregar ao programa que o Haddad já vem fazendo e vemos com muita satisfação essa disposição de fortalecer uma aliança democrática, uma aliança em torno dos direitos dos trabalhadores, uma aliança que tenha compromisso com a maioria do povo brasileiro. Gente, agora nós vamos abrir para as perguntas. Vitória do Cidadão. Bom, dentro do que você falou das medidas que entraram em acordo, como a questão da moradia, você mencionou a expansão do Minha Casa Minha Vida, mas dentro do seu programa de governo tinha aquela questão de ocupar imóveis que estavam desocupados na cidade. Eu queria saber se isso passou para o programa da Haddad, se vocês iriam continuar se empenhando com relação a isso. Primeiro, um esclarecimento que não estava no meu programa de governo a ocupação desses imóveis, mas sim o cumprimento do Estatuto das Cidades, que desapropria imóveis ociosos para a moradia popular. Mas esse não foi um dos temas tratados, nós apresentamos esses temas que eu coloquei aqui e nesses temas houve acordo. Alguém mais? Dimitri Finanças do Globo, eu queria saber, amanhã tem um protesto já marcado. Fala no microfone. Da Dimitri Finanças do Globo, amanhã tem um protesto já marcado da Frente Povo Sem Medo, da faz parte do PST. Microfone. Eu queria saber, em relação ao candidato Fernando Haddad, se ele planeja marcar presença nesses protestos, não só nesse, mas em outros que possam vir, e se o Guilherme Boulos vai convidar. Mas, na verdade, é um ato da sociedade civil. Né? Haverá muitos atos da sociedade civil comprometida com a democracia e os direitos sociais. Tem muita gente sendo ameaçada, inclusive fisicamente, por defender democracia e direitos sociais no Brasil. Está sendo naturalizados os atos de violência que estão sendo cometidos contra jornalistas, contra o mestre de capoeira na Bahia. Nós não podemos naturalizar. E isso vai gerar protesto de quem é contra a cultura da morte, a cultura do ódio. Então, na medida do possível, me solidarizo com todos os movimentos
em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa dos direitos sociais, que eu defendo desde sempre, e quando possível, quando a minha agenda permitir, obviamente eu posso participar. Mas não tenho uma decisão sobre esse ato que você se referiu. Candidato aqui. Jerônimo Moraes, Jornal da Cultura. O senhor fala em unir os brasileiros, né? O que passa pela cabeça do senhor? Qual a estratégia para unir os brasileiros no momento em que há essa divisão tão grande entre os brasileiros? Na verdade, eu tenho falado em unir os democratas, né? Que é o que eu penso fazer no segundo turno da eleição. Unir os brasileiros, nós vamos unir quando governo. Se nós ganharmos a eleição, nós vamos governar para todos. Mas nesse momento, é o momento de unir os democratas. Os que lutaram pela redemocratização do país, os que lutaram por uma Assembleia Nacional Constituinte, e os que lutaram por eleições diretas, os que defendem os direitos sociais trabalhistas previstos na Constituição, os que defendem o de bem-estar social como piso mínimo para o avanço social. Essas são as pessoas que nós pretendemos congregar nesse momento. Eu recebi notícia de Brasília de que o PSB solta ainda hoje uma nota de apoio à nossa candidatura. E grande notícia porque nós compreendemos que o momento inicial é de que esses partidos que já estavam conosco no primeiro turno, mas PSOL, PDT, PSB, compõem um núcleo de defesa desses valores a que eu me referi. Estamos todos unidos de um projeto de país que foi com as penas pelo movimento popular, né, e pelas lutas do país. Então esse é obviamente que se vencermos as eleições, nós vamos... Minha pergunta tem uma para o pessoal e a outra pergunta é para o candidato. Para o pessoal é que é a primeira vez que o pessoal apoia o PT numa candidatura à presidência, né? O pessoal nasceu aí de ex-petistas que discordavam da condução do partido, sobretudo depois que virou governo. Então, como é que o pessoal vai tudo que o pessoal diz, né, sobre, por exemplo, procurar os partidos de centro, e aí entra uma pergunta para o candidato, como é que o pessoal vai se comportar num eventual governo petista, se vai compor esse governo, ou se vai voltar a fazer oposição, e para o candidato a presidente se ele realmente conversou hoje por telefone com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, e qual foi a conversa, o teor dessa conversa. Boa tarde. Bom, primeiro sobre a posição do PSOL, nós tivemos no primeiro turno, do nosso ponto de vista, em que nós cumprimos um papel importante em defesa dos direitos sociais da democracia, da candidatura do Guilherme e da Sônia. Isso se reverteu, inclusive, no crescimento da nossa bancada na Câmara dos Deputados, na bancada de deputados estaduais também. E temos a nossa própria identidade política no quadro partidário brasileiro. Mas, diante da ameaça que está colocada nessa eleição de segundo turno, nós decidimos pelo apoio integral e incondicional à candidatura do Fernando Haddad, porque neste momento para nós não se trata de uma disputa entre PT e PSL, mas entre democracia e barbárie, autoritarismo e retorno de práticas políticas que nós abominamos. Então, na verdade, nosso apoio incondicional à candidatura do Fernando, a candidatura dessa aliança entre PT e PCdoB, a Manuela também, diz respeito à nossa defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos sociais e da democracia, que, do nosso ponto de vista, estão ameaçados com a candidatura do candidato do PSL. Portanto, o nosso engajamento é um engajamento menos comprometido, digamos assim, com o que será o governo do Fernando Haddad. Nós esperamos que ele seja o presidente da República, e muito mais comprometido com o combate a essa ameaça que está colocada nesse segundo turno com a candidatura do Jair Bolsonaro. Vou passar a palavra aqui para o Freixo, que tem um recado importante aqui, uma informação importante. Só para complementar, acho que aqui não tem um debate de
posição de governo, mas sim a necessidade de derrotar uma corrente política absolutamente violenta e fascista que a gente assistiu no Rio de Janeiro. De ofensas a Marielle é completamente inaceitável, né? E deve se rasgar placa, se rasgar uma homenagem, se não respeitar uma pessoa totalmente morta pela política, não é algo que o Brasil precisa nesse momento. Então, o que eu tenho escutado da sociedade civil organizada, e acho que será a sociedade civil organizada que vai derrotar o fascismo, vai derrotar a candidatura do Bolsonaro, é que existe amor ao próximo. É isso que eu tenho escutado dos movimentos, é isso que eu tenho escutado das pessoas. Existe amor ao próximo. Pode e deve vir para as decisões políticas e para o encontro das pessoas na política. O que a gente quer é espaço para diferença, espaço para divergência, pode existir dentro da democracia, né? Então, o campo democrático, a diferença existe. O que a gente quer daqui a 2 anos é poder disputar a eleição, é poder ter divergência, só pode existir se a gente garantir democracia. A democracia, nesse momento, é violento. É disso que se trata, por isso a gente está junto. Vamos ver se telefonema. Tanto quanto. Guimarães falou que eu e o Fernando Henrique falamos do outro. Então, pega explicação do Guimarães. O senhor vai ligar, prefeito, Eu não escondo essa. Mas ninguém houve o telefonema. Poderia até não contar o conteúdo, mas não houve. Efetivamente não houve. Agora não apoiar ninguém no segundo turno. O senhor pretende, o PSDB decidiu agora não apoiar ninguém no segundo turno. O senhor pretende pedir apoio isolado de integrantes do partido? Olha, sendo uma direção, uma deliberação partidária, a gente respeita, né? Mas evidentemente não vai haver pessoas mais ligadas ao Mário Covas, né? Que eu acho que tem uma outra perspectiva. Existe uma social-democracia ainda no PSDB, né? Existe ainda uma social-democracia. E eu entendo que individualmente as pessoas possam se manifestar, né? Mas eu não tenho informação sobre isso. Ok, gente. Obrigada.